Olá, como vai? Bom, como você já viu no título do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre depressão hoje. Eu quero dar uma abordagem um pouco mais comportamental dessa doença que está muito preocupante no nosso ambiente. O Brasil é o segundo das Américas com maior número de depressivos, 4,4% do planeta, 320 milhões são diagnosticados, fora os que estão sem diagnóstico. O Brasil tem 12 milhões, então é uma coisa meio interessante, está se expandindo tanto. Hoje temos algumas informações importantes, pessoas muito tristes, que não têm motivação para nada, claro que existem graus de depressão, mas via de regra existe essa frustração com a vida, nada dá certo, eu faço, não tem resultado. Aí depois de um certo tempo, elas não têm vontade de se alimentar, de tomar banho, de levantar, dormem o dia inteiro, elas ou ficam extremamente irritadas, e isso são graus dentro da depressão também, que pode ser. Só fazem as mesmas coisas, reclamam muito ou já estão muito apáticas. Então, são características que a gente sabe clinicamente que existem, que antigamente a medicina mostrava que isso era genético. Se você teve o teu pai assim, ou tua mãe, que você herdou isso e pronto, você vai ter que ser assim para sempre. Depois com a evolução da medicina, hoje se sabe, através da epigenética, a epigenética é a manifestação do gene, ou seja, genética, você recebe células do corpo, lá do núcleo, que te dá aparência parecida com a sua mãe, com o seu pai. Mas a herança do comportamento você herda copiando, observando, analisando, do 0 aos 7 anos principalmente, e depois você vai aprimorando tudo isso que você recebeu de informação do pai e da mãe, ou de quem te cria até 7 anos. Então, hoje se sabe, através, de novo, da epigenética, que a maneira como o gene se expressa, nós podemos modificar. Tanto é que, dependendo das doenças, a grande maioria das doenças, elas são alterações dentro de estruturas bioquímicas, dentro do gene que modifica. Então, você recebeu o gene lá bonitinho, ou às vezes com algumas alterações, mas você pode modificar isso. Doenças crônicas. Claro, se você vem com uma estrutura de um defeito físico, é diferente. Estou falando de doenças do comportamento, doenças da parte cardiovascular, que tem influência, depende da alimentação. Hoje, no caso, estamos falando da depressão. Mas é importante considerar que nós temos que, para que isso exista, para que a depressão se manifeste literalmente, você tem que ter alguns motivos desencadeantes. Então, o meio ambiente ele é fundamental hoje para ser colocado dentro dessa cesta que a gente coloca os assuntos para dizer, bom, isso está explicando o porquê da depressão. Pessoas têm características semelhantes, todos eles. Se você conversar com os depressivos, eles têm algumas características. E é isso que eu quero discutir nesse vídeo, para que vocês tenham condições de poder modificar isso. E dentro desse conceito de alterações da bioquímica do gene, está hoje um fator fundamental, que é como você recebe as influências do meio ambiente. Radiação, hoje agora com o 5G, é brutal a influência desses eletromagnetismo, isso altera também o gene. A gente não tem lá como provar, mas provavelmente sim. Alimentação muito química, muito cheia de substâncias industrializadas. Quem garante que lá dentro não vai haver mudanças no gene, na metilação, nas histonas, que são estruturas que tem dentro do gene. Então vai oxidando o organismo através de tudo isso. A inatividade física, a obesidade, tudo isso vai alterando o comportamento, e isso faz com que o teu cérebro comece a ter dificuldades, junto com os seus padrões de comportamento. Esse negativismo, o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. É o país que mais é futurista e baseado nas experiências do passado. Então, é um país extremamente com níveis altos de estresse. Lembre-se que o estresse
negativo, que tem o estresse positivo, aquele uau, vamos lá, vamos fazer, vamos criar, vamos modificar, vamos ter novas experiências. Esse é positivo, esse é construtivo, esse é anabólico, ele aumenta a sua energia vital. E o outro, que é o negativo, ele libera cortisol, aquele que inibe a produção de células T no timo. Lembra, tem um vídeo legal sobre timo que eu fiz e que explica que ele é muito sensível ao cortisol. Aí você começa a cair a imunidade, o seu sistema de defesa acaba, você fica doente repetitivamente. E tudo isso tem a manifestação potente do estresse. Estresse ruim. Atividade física zero, come mal, reclama o dia inteiro. E uma característica que eu quero ressaltar, e veja se isso pode te ajudar, é o que a gente chama de controladorismo. São pessoas extremamente controladoras. O controladorismo, no sentido negativo, é aquele que você quer mudar tudo e nada está na tua mão. Você vive em função da mudança dos outros e não da sua mudança. Você é muito rígido, não se adapta às circunstâncias. Frase de Darwin, que uns dizem que é de Darwin, outros que não é, mas não importa. Não é o mais forte que vence, mas o mais flexível, o mais maleável. E hoje a inflexibilidade está muito grande, isso está proporcionando uma série de doenças comportamentais, dentre elas hoje a depressão. Então, esta é uma maneira de interpretar e sair disso. Atividade física, sair da rotina. As pessoas que são depressivas, elas têm uma característica interessante, elas também são muito rotineiras. Elas fazem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito. Porque você pode escovar os dentes, você vai ter que escovar os dentes todo dia, vai ter que tomar banho, você vai fazer tudo repetidas vezes, mas de maneira diferente. Você tem que mostrar para o teu cérebro que você não é a mesma pessoa. Isso pode não parecer que modifica a estrutura dos neurônios, mas isso tem um efeito brutal na mudança do seu comportamento. Sair da rotina, ser diferente, usar roupas diferentes, não precisa comprar roupa nova, mas você pode fazer diferentes maneiras de habitar o seu dia, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tem que modificar essa ideia, isso auxilia demais a sua maneira de interpretar a vida. E claro, sair desses quadros, se você já faz acompanhamento com alguém da saúde mental, toma remédio, se você não modificar isso, a dificuldade de sair do sistema desses quadros são bem maiores. Então essa é a dica, sair da rotina, não ser tão controlador, se alimentar correto, fazer bons exercícios físicos, ter disciplina, é uma das formas de você produzir mais neurotransmissores, principalmente serotonina e dopamina, que não adianta só o remédio, os antidepressivos mantêm um pouco mais de serotonina lá dentro da placa para poder estimular você, mas se você não comer direito, não produzir, não tiver um bom intestino, porque 95% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro, só 5%. Então, repara como é tudo um conjunto de coisas. Não adianta você apostar na medicação que aí você vai deixar de ser depressivo. Não, isso é uma máscara, é um impulso, é uma ajuda. Realmente a mudança do comportamento vai ser mudar o espelhamento que você tem de quem te educou, que pode ser depressivo, tem que espelhar diferente e viver uma vida satisfeita, realizada. Fica a dica, vidavencedora.com.br e em outras mídias sociais.